pessoal, bem-vindos de volta ao Back with Jesus. Trazemos um tema que ainda não tínhamos trazido nenhuma vez. Não, mas já falamos. Já falamos, porque é um tema que está Sustenta sempre... a nossa crença. É verdade. É algo que os cristãos têm em si como presente na mente, não é? Mas a gente, por acaso, nunca trouxe este tema aqui... Só a falar dele. Só a falar dele. Mas a gente vai falando várias vezes sobre... São pequenos pontos, não é? Sim. Então nós pensamos neste tema que vocês já viram no título do vídeo, não é? Que a gente começa sempre assim a dizer vamos falar deste tema, não sei o quê, como se vocês ainda não tivessem visto o que é que dizia no título do vídeo. Mas que é então a segunda vinda de Jesus. Exatamente. E nós, fazer já aqui um aviso, que é, nós não queremos entrar aqui em vertentes teológicas do que... Sim. acontece antes e o que é que acontece depois. Vários assim. pontos teológicos, vamos dizer assim, pronto. Pronto, mas Somos pré, somos pós, não é? Pós mais entendidos. Pós-tribulação. Não. Nós simplesmente vamos falar da promessa que Jesus deixou a todos aqueles que creem nele. Que é, efetivamente, a sua vinda. Exatamente. Eu não sei se queres começar a falar já. Sim. Mas é assim, nós vamos falar de uma forma muito simples. Sim. Porque é bom nós termos isto presente na nossa mente, que é, isto é algo que está sempre presente enquanto todos os dias na nossa vida, enquanto nós lemos a Bíblia, porque é promessa bíblica, a segunda vinda de Jesus. Mas é bom nós também interiorizarmos e percebermos a bênção que isso é. Exatamente. É assim, eu acho que é o presente que nós mais ansiamos, vamos dizer assim, não é? Porque nós só conhecemos esta realidade, só conhecemos esta terra, aquilo que vivemos, mas é um facto mesmo, foi as palavras ditas por Jesus, é que ele iria voltar outra vez e não iria voltar da mesma forma que ele esteve cá da mesma forma que ele esteve cá na terra, não é? Ele vai voltar como rei, com toda a sua glória, com toda a sua honra, e não como aquele que era o cordeiro que teve que ir para a cruz e sofrer pelos nossos pecados. É assim, é muito bom, não é? Estarmos constantemente a lembrar-nos nisso, não só do seu sacrifício, mas o que é que esse sacrifício nos iria trazer. E esta é um dos seus benefícios, não é? Esta é uma das suas promessas. E nós ansiamos pelo dia em que vamos poder ver, que vamos poder sentir, que vamos poder falar pessoalmente. E é realmente aquilo que fundamenta toda a nossa crença cristã. É a sua vinda, a sua volta outra vez, depois ele irá governar pelo milénio e por aí em diante. Eu escrevi que ele vai voltar na sua total glória, não é? E é uma promessa bíblica, como a Mariana estava a dizer, e que não conseguimos ver na Bíblia só no Novo Testamento, mas conseguimos ver na Bíblia... Exatamente, no Velho Testamento. Era declarada pelos profetas, foi confirmada por Jesus no seu tempo e foi ensinada pelos discípulos na era apostólica. Ou seja, aponta sempre tudo para Cristo, aponta para a cruz e aponta para a sua volta. Mas até à sua volta há imensos pontos que nós temos que cumprir. Certo. Que é que eu acho que me vinguei mais, ou seja, me foquei mais nesses pontos, que é o que fazer até lá, ou seja, o que é que nós poderíamos fazer. O que fazer na espera. É isso, sim. É isso. Porque é algo que nós todos os dias ansiamos e muitas vezes há aquela típica frase, aquele típico pensamento que era assim, já no tempo dos meus avós disseram que estava próximo. É isso. Mas Sim. então agora, porque é que eu vou achar que no meu tempo está próximo se há 1000 anos atrás também estava próximo? Então deixámos-nos um bocado, tipo, arrastar. Vamos até vir, não é? E nós nunca nesta Terra nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Sim. Muito menos relacionado com estas questões. E a segunda vinda de Jesus é algo que nem os anjos, nem o Filho sabem, somente o Pai. Ou seja, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos que estar preparados. E é como aquela parábola das 10 virgens. Exatamente. Nós temos que alimentar a nossa fé. Exatamente. E nós temos que perceber, porque muitas das vezes, eu acho que este tema, se calhar, não é muitas vezes compreendido por nós, porque é algo que nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos conceber o céu na nossa mente, nós não conseguimos conceber um reino de Deus, nós não conseguimos conceber um mundo diferente
daquilo que nós vivemos hoje, porque nós nunca conseguimos, ou seja, nós não conseguimos criar A mente é limitada, imagens sim. que a gente não viu. Nós focamos naquilo que a Bíblia nos diz e guiamos-nos pela mensagem que a Bíblia diz. Mas eu acho que muitas das vezes isto torna-se um pouquinho difícil para nós, então nós deixamos de parte esta parte da nossa fé, porque como a gente não consegue imaginar como é que será, não sabe o dia nem a hora, a gente vai se deixando acomodar, que é uma coisa que não devemos fazer, devemos ter este pensamento relembrado na nossa mente sempre, de que Jesus volta, e essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior alegria, então nós vamos na espera fazer com que, como se ele voltasse já amanhã, e nós tivéssemos que estar preparados. Sim, eu acho que, lá está, foi que eu pus aqui, a palavra foi estar preparado, e é o que é que isso significa? O que é que significa estar preparado? Na Bíblia diz para vigiai e orai o tempo todo, isso já é um dos primeiros pontos para estarmos preparados, mas também a nossa maior preparação é termos a consciência que Jesus é o nosso Salvador e que morreu por mim, arrependemos-nos todos os dias dos pecados que cometemos, das nossas iniquidades, tudo o que aquilo nos afasta dele, por meio da fé, ou seja, nós temos que aplicar a fé na nossa vida todos os dias, porque nós recebemos a salvação e a salvação foi-nos dada de graça, foi pela sua graça, ou seja, eu estou preparada tendo a consciência, tendo a fé mesmo que Jesus Cristo é o meu Salvador, que Ele morreu por mim, que Ele conseguiu vencer a morte e que depois disso quer uma relação comigo, ou seja, e é o que os discípulos dizem. Até podemos ver em 2 de Pedro que ele diz que para que foram ditos pelos santos profetas e do nosso mandamento os apóstolos Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, como tu estavas a dizer, Mari, onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Ou seja, até esse dia se realizar, até Jesus voltar, nós vamos passar por falsos profetas, que está aqui escrito, por falsos ensinamentos, a dizerem que Jesus vem amanhã, que aquele terremoto que se deu no país vizinho é o sinal que Jesus... Realmente, Deus diz que vamos passar por todas essas aflições, mas não diz o seu dia. Ninguém o sabe, assim como a Mari estava a dizer, a não ser o Pai, e nós só temos que estar preparados no sentido de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu sigo aquilo que a Bíblia diz, aquilo que os apóstolos deixaram escrito para nós seguirmos, que é um processo de santificação, que é arrepender-nos todos os dias, o estar em constante oração, ou em vigia, ou seja, a minha conduta de vida, a partir do momento em que eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo, muda. Automaticamente muda, porque o Espírito Santo nos constrange, nos revela, nos mostra qual é realmente o caminho certo, que é Cristo. Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós vamos à palavra e conseguimos ver qual é o seu caráter. E eu acho que é realmente isso, o preparo até à sua vinda. E pegando naquilo que tu estavas atrás, que é mesmo um sinal de alerta para as pessoas que até são novas convertidas, que é não se acreditem nas coisas que veem na internet. Exatamente. Quando alguém diz. Sim. Por acaso eu acho que isso é algo que já está, ou não me aparece tantas vezes, ou é algo que já está, felizmente, a deixar muito desaparecer, mas eu lembro-me que há uns tempos atrás, principalmente na pandemia, eu acho, as pessoas criavam teorias da conspiração a dizer porque Deus vai voltar neste dia 17 de maio de 2025. E as pessoas ficavam todas em pânico, não sei o quê, não sei como é, mas ninguém sabe. Exatamente. Por isso, quando alguém diz assim, tive uma revelação, a própria Bíblia diz que só o Pai sabe. Por isso, não guiar por falsos mestres, como estavas a dizer. E aqui, mesmo em 2 de Pedro 3, se continuarmos a ler, diz mesmo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Certo. Ou seja, este é realmente um dos propósitos de Deus, é que nós venhamos a arrepender, e não acreditem em tudo o que vem, em tudo que ouvem, mas vão à palavra e vejam, é realmente confirmada por ela, porque claro que vai aparecer, lá está, apareceu um Covid, apareceram guerras, estamos em guerra neste momento, não o nosso país, mas outros países na Europa, não é? E não só na Europa.
Mas isso não nos pode levar ao ponto de ficarmos tão assustados de não continuarmos a praticar a nossa fé. E até porque a segunda vinda de Jesus não devia ser um motivo de assustar para nós. Exatamente. Porque se for e se nós pensarmos assim, se eu te disser assim, Ana, Jesus volta amanhã, sendo que tu não é, pronto, já dissemos que não é suposto alguém dizer, porque nós não sabemos, efetivamente, ninguém sabe. Mas se nós soubéssemos que Jesus voltava amanhã, isso não nos devia preocupar, porque a nossa conduta, as nossas práticas e os nossos costumes de toda a nossa vida deviam ser iguais no dia anterior a nós sabermos que Jesus vinha. Ou seja, a nossa vida devia ser cheia da presença, cheia do relacionamento com Cristo e não andarmos assustados quando achamos que está a acontecer muitas coisas e que se calhar Jesus volta amanhã. É por isso que nós aqui dizemos muitas vezes que aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo como eu estou, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, tudo tem que ser para glorificar a Deus. A minha vida toda, não há nenhuma área que eu possa ou consiga até desligar da vontade de Deus. Ou seja, eu faço porque quero glorificar a Deus. Eu não o faço por motivos egoístas, não faço pela minha vontade, mas faço porque quero glorificar a Deus. Se eu quero ser... A Mari está para enfermeira, está quase a ser enfermeira. Mas ela tem que perceber qual é o motivo que me levou... Ou seja, é meramente egoísta, é meramente porque vai-me dar um estatuto de vida, ou vai-me dar um bom salário, ou vai-me dar melhores condições, ou o que é que eu posso fazer com esta provisão que consiga glorificar a Deus? Vamos ser mães no futuro, esposas, vamos ter uma casa, um lar. Como é que eu glorifico a Deus nesse meio? Exatamente na escola, no trabalho, no supermercado, em qualquer lado. É tudo o que eu faço glorifica a Deus. Eu sou porque glorifico a Deus, ou seja, eu não sou porque quero que a minha vida melhore financeiramente, emocionalmente. A vontade de Deus tem que ser o centro da nossa vida. E é realmente também uma parte da espera, uma parte da preparação. Ou seja, toda a nossa linha temporal da nossa vida devia refletir o caráter de Cristo. Exatamente. E é muitas vezes... Eu acho que a gente fala muitas vezes do fruto do Espírito, mas é mesmo nós todos os dias nutrimos esse fruto, regarmos essa árvore que dá o fruto, que somos nós. Exatamente. Para que, efetivamente, nós tenhamos uma vida que reflete Cristo, que reflete quem Jesus é e que somos filhos dele. Então, só assim é que nós podemos ter, como estamos sempre a dizer, bom testemunho, só assim é que a nossa vida pode ser um reflexo daquilo que é o caráter de Cristo. E se nós formos assim, nós não temos que estar preocupados com a segunda vinda de Jesus, a pensar se vamos para o céu, se vamos para o inferno, porque isso não devia ser uma preocupação nossa, a partir do momento em que nós vivemos com Cristo, em que nós temos um relacionamento com Jesus. Sim, mas realçamos sempre que não é pelas nossas boas obras. Certo. Não é pelas minhas ricas mãos que fizeram ali um bom trabalhinho, ou porque temos uma família até meramente estável, ou o nosso trabalho... Não tem nada a ver connosco, não tem nada a ver com o ser humano, é a graça de Deus, a salvação é alcançada só pela graça, não pelo que eu faço ou pelo que eu sou. Agora, claro que a nossa mentalidade após aceitarmos Cristo muda, mas porque conhecemos a Cristo, e nós conhecemos a Cristo, queremos mudar. E eu até disse, até mandei um texto ao João da outra vez, que a nossa vida passa a ser... A constante pergunta é, estarei eu a ser agradável aos olhos do meu Senhor? Porque é realmente essa a resposta que nós queremos que seja respondida o tempo todo. É, estou a fazer algo que agrada ao meu Senhor? E se eu não estou a fazer, eu tenho o Espírito que me constrange, mas também tenho a palavra dele que me confronta com a verdade. Ou seja, a segunda vinda de Jesus não devia ser motivo de assustarmos, mas devia ser motivo de nos alegrarmos. Sim. Porque sabemos que é promessa, Sim. Irá ser cumprida. Pode até ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 10 anos, pode não ser no nosso tempo, na nossa geração. Pode ser no dia dos nossos, na época dos nossos filhos, dos nossos netos, não importa. Mas é nós vivermos todos os dias com alegria e vivermos com Cristo, porque sabemos que a promessa dele vai ser cumprida. Ou seja, não vivemos com o espírito de medo porque algo está errado em nós. Exatamente. E nós pensamos que é uma promessa bíblica, que está lá escrito, e que um dia irá acontecer e vai ser maravilhoso. Exatamente. E é o que nós também continuamos sempre a dizer aqui. O ordinário torna-se completamente extraordinário, porque vivemos com a esperança de que o nosso Rei vai voltar, que vai haver um tempo maravilhoso, porque não há mais pecado, não há mais dor, não há mais aflição, não há mais choro, não há mais pranto, e estaremos reunidos na presença daquele que deu a sua vida por nós.
E é realmente o nosso propósito de vida é esse. E é não guardarmos este tesouro que temos para nós, mas é espalharmos a sua palavra, a sua boa nova, aquilo que ele deixou, o seu testemunho, o seu legado. Porque muita gente o viu e não o reconheceu, mas houve gente que também não o viu, assim como Paulo, e reconheceu como se... Atenção, não esteve com ele presente, mas viu numa visão. Mas não esteve com ele assim como os outros discípulos tiveram. É assim, toda a gente tem uma escolha, eu acho. Sim, é uma escolha totalmente nossa. Toda a gente tem uma escolha. E termos feito essa escolha foi a nossa melhor decisão da nossa vida, porque nós realmente vivemos felizes pelo tempo que se aproxima, pelo tempo que Jesus vai voltar, por essa esperança que é constante, é uma esperança viva, posso dizer que é mesmo uma esperança viva, e é uma paz que lá está, excede todo o entendimento, porque nós estamos aqui e é tudo passageiro, tudo para nós passa a ser passageiro, não tirando a responsabilidade, não é, das coisas, atenção, sendo sempre certinhas a fazer as coisas, mas vivemos que... Com pensamento no eterno. Exatamente, e com uma alegria constante no nosso coração que vamos ver Jesus outra vez. E Deus, na Bíblia, diz como é que iremos ver e onde é que Ele vai estar, como é que Ele vai estar, se a Mari depois também quiser ler esses versículos. E antes disso, é mesmo focarmos o nosso olhar nas coisas que são eternas, Exatamente. nas coisas que são tesouros eternos do que aquelas coisas que são terrenos. Sim. Porque a gente pode ter muitas coisas nesta terra, podemos ter muito dinheiro, podemos ter grandes estatutos, mas realmente isso não é eterno. Nós até podemos estar felizes com isso aqui na terra, mas isso não nos leva à eternidade. E é essa coisa que tu estavas a dizer mesmo, de paz que é cheia de todo o entendimento e da alegria, porque só com Jesus e só com esta esperança que nós temos da sua vinda e do facto de estar connosco todos os dias, é que nós somos felizes, verdadeiramente felizes. O meu coração não entende como é que as outras pessoas conseguem ver uma felicidade verdadeira, porque quando nós afirmamos que esta é a verdade, nós acreditamos mesmo, nós colocamos toda a nossa fé nisso, que Jesus é a verdade, se Jesus é a verdade, é a nossa felicidade eterna. E então constrange muito no nosso coração vermos que as outras pessoas que ainda não têm Jesus conseguem afirmar isso, porque elas ainda não conheceram, e é o objetivo às vezes todo este podcast, é que as pessoas conheçam quem Jesus é, quem é o Deus vivo, quem é aquele que continua a fazer milagres, aquele que continua a mudar o nosso ser, aquele que nos atrai para Ele todos os dias, a todo o tempo, é aquele que nos dá esta promessa de aguentem mais um bocadinho, porque eu vou voltar e vou voltar com toda a força que tenho e vou buscar a noiva, vou buscar a igreja. E o nosso trabalho até ele voltar é sermos uma igreja pura e transparente, no sentido de não nos deixarmos corromper por este mundo e colocarmos sempre o pensamento de Cristo e sempre os seus mandamentos no nosso coração e na nossa mente, porque Deus, quando vier, Ele sabe quem tem que buscar, Ele sabe quem foi... Ele sabe quem foi persistente, quem aguentou até ao fim, como é que está o seu coração, Ele sabe de tudo. Por isso Ele vem buscar mesmo uma noiva que é santa, que é irrepreensível, porque é realmente esse o nosso trabalho todos os dias, que é matar ali a carne a todo custo. E fortalecer o espírito. Exatamente. Por mais difícil que seja. Sim, é o que nós dizemos sempre. É muito difícil, vai ser sempre difícil. É por isso que eu digo que é mesmo um trabalho, porque vocês têm mesmo que pôr isto como um trabalho a full time, matar a carne, porque é assim, é difícil, mas lá está, a promessa é bem melhor, é bem maior do que qualquer desafio que a vida nos possa trazer. E mesmo o facto de vivermos aqui com Cristo, porque é uma boa esperança nós pensarmos numa segunda vinda e que vamos viver com Ele eternamente. Mas hoje nós podemos ter Cristo e termos, não é sorte, eu não queria usar a palavra sorte, mas é a palavra que me vem. Termos a sorte de ter conhecido Cristo. O privilégio, exatamente. O privilégio de ter conhecido Cristo e de sermos cristãos e de conhecermos, excede qualquer outra coisa. Sim, porque nós os dois falamos muitas vezes que o que nós fazemos é pouco. Nunca vai ser suficiente, nunca. Tudo o que nós vamos fazer vai ser sempre insuficiente para a prova de amor que Jesus fez por nós.
E às vezes, não só para essa prova, mas também para os cristãos que vivem perseguidos ainda nos tempos de hoje, pelos apóstolos que fizeram e que foram mortos, assassinados. Assim, não há mesmo palavras, não há palavras. Nós somos realmente privilegiadas e fazemos pouco. Tipo, é por isso que nós realçamos muito aqui que dar a nossa vida tem que ser mesmo o objetivo de tudo isto. E mesmo até o podcast é pouco. Por isso é que nós falamos de todas as áreas que têm que ser levadas a Cristo. Todo o centro da nossa vida tem que ser a vontade dele, porque realmente é um privilégio termos nascido aqui e podermos falar de Jesus sem barreiras, sem nada, sem ninguém nos espancar, sem ninguém nos atirar pedras, sem ninguém nos insultar, pronto. Todos têm certo, imagina assim nós vivemos num país... É super tolerável e há cristãos que vivem debaixo de... Nem podem dizer o nome de Jesus. Exatamente, por isso é mesmo um privilégio e se nós pudermos falar disto todos os dias, é isso que nós queremos, é falar de Jesus todos os dias na nossa vida e colocar sempre esse pensamento. Vamos ler os versículos? Então... Eu coloquei aqui, é promessa, ou seja, o facto disto ser promessa e ser promessa bíblica. Então, escolhi só aqui 3 versículos de imensos que existem na Bíblia, porque em todo lado é falado da segunda vinda de Jesus. Mas então, Atos 1:11, que diz assim: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo, Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Ou seja, é promessa que Jesus efetivamente voltará. Aqueles que o viram subir porque ressuscitou, e ele voltará. Depois, Mateus 24:30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, outro versículo sobre a segunda vinda de Jesus. E depois, o último que eu pus foi 1 Tessalonicenses 4, do 16 e o 17, que diz: Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, é promessa que viveremos eternamente com Cristo. Exatamente. Eu baseei mesmo em 2 de Pedro 3, que eu acho que já li os versículos que eu já li antes, mas eu posso continuar, que vamos para o 10, que diz: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, como a Mari estava a dizer, ninguém sabe, é inesperado, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vós convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Assim, era aquilo que estávamos a dizer, que a igreja tem que ser realmente esta que Pedro diz, imaculada, irrepreensível, santa, porque Deus vem buscar os santos. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Por isso Pedro também fala-nos por causa dos falsos mestres, daqueles que vão dizer Jesus está ali, não, Jesus está ali, não, Jesus está ali. Ou seja, tudo o que nós dissemos até agora encontramos na Bíblia. Não sabemos o dia, sabemos que Ele vem.
Essa E é a ele basta. promessa. E realmente é o suficiente. É que Ele vem com toda a sua glória, com todo o seu exército para buscar realmente aquele que é santo, imaculado e irrepreensível. E eu acho que é bom nós, era aquilo que nós vínhamos a dizer, que nós não queríamos entrar aqui em teologias diferentes Sim. e causar algum tipo de divisão, porque eu acho que aquilo que realmente importa é nós cristãos sabermos que Ele volta e por outras vertentes não edifica. Ou seja, não era para nós algo que edificasse o nosso público, porque nós queremos que a segunda vinda de Jesus não é para causar divisões teológicas, mas para ser uma esperança para nós cristãos. E é super ótimo nós debatermos, é imensamente bom nós termos o conhecimento, mas é ainda melhor nós termos consolidado na nossa mente que Jesus volta e que Sim. essa é a nossa esperança. Sim, e quando nos juntamos como igreja, não é? Nos cultos e assim, é realmente bom e bonito de se ver porque todos queremos o mesmo. Toda a gente ali tem o mesmo propósito, toda a gente ali tem a mesma ambição que é Cristo Jesus e que Ele vai voltar e que vem nos buscar. Ou seja, é realmente, eu acho que é um tema que não deveria causar divisão, mas causar ainda mais união, mais comunhão entre os irmãos, mais amor, mais esperança, mais encorajamento para que se o outro está aflito, então nós vamos ajudar e mantendo sempre essa promessa na mente deles, porque a vida não é fácil, mas realmente essa promessa de que Ele vai voltar, que Jesus vai voltar, é realmente um dos sustentos da nossa vida. E olha, sabes uma coisa? Tu vais viver eternamente com Cristo, eu vou viver, por isso espero que nunca te fartes de mim. Vais viver eternamente comigo também. Vamos ser irmãs em Cristo, já somos. Nós somos irmãs em Cristo. Mas pronto, eu acho que aquilo que nós queremos retirar daqui é mesmo que o tema da segunda vinda de Jesus tem que transformar o nosso modo de viver. Sim. Não por susto, não por medo de não irmos para o céu, de não vivermos eternamente com Cristo, mas porque temos que ser uma igreja que, tal como o Pedro diz, é irrepreensível e que todos os dias trabalha para estar mais perto de Cristo e que a sua esperança é baseada na sua vinda. Por isso nós aprendemos 3 coisas, é que Jesus vai voltar, temos que estar preparado e essa preparação passa por sermos, pelo processo de santificação, pelo processo de arrependimento, pelo processo de transformação e nesse terceiro ponto é nós sermos uns para os outros, é nós levarmos o amor de Cristo aos outros, ou seja, até Ele voltar há todo um trabalho, há todo um caminho, há toda uma estrutura, toda uma igreja às vezes a ser remodelada, vamos dizer assim, não é? Porque nós precisamos dessa remodelação todos os dias no nosso interior e até Jesus voltar nós temos muita coisa para fazer, o trabalho nunca vai cessar, nunca vai parar, vai haver sempre muita escassez de algo e nós temos que ser essa ponte, ou seja, essa ponte para aqueles que ainda não acreditam, para aqueles que ainda não conhecem a verdade, para aqueles que acham que conhecem a felicidade, acham que conhecem o amor e nós temos mesmo que ser, nesse processo em que estamos a ser preparados, a ponte para os outros, porque eu não quero ir sozinha, eu não quero ser a única pessoa, não é que Jesus veio buscar, a Mari também não quer ser essa única pessoa. E nós queremos que muita gente se salve, que as almas realmente sejam curadas, saradas, para que nós possamos viver todos eternamente com Jesus Cristo. Amém. Amém? Um bom resumo. Muito bem, isso. amiga. Por isso, pessoal, se vocês gostaram deste episódio, coloquem o vosso like. Podem deixar aí questões e mais reflexões que a gente até não fez aqui, mas que são muito importantes, porque a gente podia estar imenso tempo a falar sobre este tema, mas eu creio que a gente tocou naquilo que é o principal e mais importante para todos nós cristãos. Mas vocês podem ir deixar outras reflexões, mandar-nos mensagens, colocar o vosso likezinho, porque ajuda-nos muito. E pronto, é isso, não é? Por isso, voltem, mas voltem com Jesus. Tchau!